Bem-vindos ao módulo 2, onde falaremos da lógica das classificações cladísticas. No módulo 1, nós concluímos que ser monofilético, parafilético ou polifilético não é condição intrínseca de grupo algum. É somente questão da classificação que empregamos, ou seja, do nome que damos aos grupos, transformando esses grupos em táxons. Agora, somente os táxons monofiléticos refletem e revelam as verdadeiras relações entre os grupos de uma filogenia, isto é, suas ancestralidades comuns corretas e os compartilhamentos reais das anagêneses. Por isto, a escola cladística só admite a classificação ou a nomeação de táxons monofiléticos. Acontece que a história dos sistemas de referência biológica, isso é, das classificações, tem mais de 250 anos e vem sendo construídos e se organizando cientificamente desde a época de Linneu. Assim, o volume de informação sistematizado nesse sistema de referência abarca tudo o que se sabe sobre a vida no planeta e não pode ser descartado. Então, ele está sendo reorganizado progressivamente na medida em que mais e mais informação filogenética se torna disponível. E nem tudo que foi feito no passado deve ser substituído, mas somente a informação espúria, ou seja, os táxons para- e polifiléticos. E o que fazer? É simples, transformar os táxons não monofiléticos em táxons monofiléticos. Epa, e como fazer? Vamos ver. Primeiro, não queira consertar a filogenia. Filogenia é a história do grupo. É o passado revelado e não pode ser retraçada. No entanto, os dados que levaram a uma determinada filogenia podem ser aumentados e ou reanalisados e levar a uma filogenia diferente. Mas uma vez que essa nova filogenia é obtida, e até que novos dados e novas reanálises sejam feitas, essa filogenia é a hipótese de trabalho, ou seja, representa a hipótese da história real do grupo. Já sabemos que ser mono, para ou polifilético depende tão somente da maneira como classificamos ou nomeamos os grupos. Assim, basta renomeá-los para que se tornem monofiléticos. É o caso desse AT aí que está deixando o táxon A parafilético. Chamando-os de B, agora ele se torna A monofilético, B monofilético. E assim sucessivamente. Há muitas outras soluções. Por exemplo, esta daí. A totalmente monofilético, B monofilético, AB e C monofiléticos, AB, C e D monofiléticos e assim sucessivamente. Voltando ao caso dos vaníneos, se os taxonomistas no começo tivessem escolhido como caráter delimitador desses dois grupos a cor dos olhos, eles teriam formado dois grupos monofiléticos desde o início, baseado em duas sinapomorfias respectivas, que seriam o olho verde e o olho castanho, em contraste com a simplesiomorfia olho cinza do grupo externo que vocês veem aí do lado. Da mesma maneira, se eles tivessem escolhido a cor da ponta do rabo e as dimensões totais, teriam formado de início um grande grupo monofilético baseado nas sinapomorfias ponta do rabo cor-de-rosa e tamanho reduzido, em contraste com as simplesiomorfias do grupo externo, ponta do rabo vermelha e tamanho avantajado. Mas há muitas complexidades. Como dissemos, não podemos jogar impunemente 250 anos de classificações ou sistemas de referência pela janela sem consequências. E, na maioria das vezes, não queremos mesmo jogá-las pela janela. Então, seguimos em um conjunto de procedimentos que foi bem sintetizado em 98 por esses dois autores, Backlund e Bremer, que reforça como princípio primário das classificações que só devemos nomear táxons monofiléticos. É o princípio do monofiletismo ou da monofilia, como queiram alguns aí. E que, para isso, devemos seguir uma série de princípios secundários de igual importância relativa, que seriam esses 4 princípios secundários em verde aí na tela. O primeiro deles é manter a estabilidade nomenclatural, isto é, manter o mais inalterado possível as classificações existentes. O segundo é procurar facilitar a identificação, isto é, ao ter que escolher entre nomear um ou outro táxon, nomear aquele que mais facilmente identificável por meios comuns. Por exemplo, nomear um táxon definido por sinapomorfias de fácil percepção,
como macromorfologias externas, cor da pele, etc., em detrimento de um táxon definido por sinapomorfias menos óbvias, por exemplo, sinapomorfias anatômicas ou moleculares. Seguinte, maximizar a informação filogenética, isto é, procurar nomear táxons que agreguem informação filogenética de parentescos. Por exemplo, táxons muito pouco diversos devem ser preteridos em favor de táxons mais diversos, ou seja, com mais cladogênesis e anagênesis. E, finalmente, maximizar a sustentação, isto é, procurar nomear os clados mais bem sustentados por anagênesis diversas, ou seja, com mais sinapomorfias. Para exemplificar isso, nós vamos analisar um caso real de classificação de 2 gêneros da ordem Dipsacaris de plantas. Essa ordem Dipsacaris, ela engloba cerca de 1000 espécies, principalmente do hemisfério norte, e tem uma taxonomia que sempre foi bastante conturbada. Existem 2 pequenos gêneros na ordem, Morina e Triplostegia, que foram ao longo da história da sistemática, desde a época do Linneu, elas foram classificadas em famílias diferentes. Assim, por exemplo, esse gênero aí, o Morina, ele já foi classificado em 2 famílias, Morinácea e Dipsacácea. E o segundo gênero, Triplostegia, ele já foi classificado em 3 famílias, Dipsacácea, Triplostegiácea e Valerianácea. Aí, até que em 98, uma filogenia da ordem foi confrontada, então, com as classificações vigentes. E o que a gente tem aí é o seguinte, se a gente classifica Morina como Dipsacácea, a gente tem aí uma Dipsacácea formando um táxon parafilético. Então, melhor a fazer, então, neste caso, é deixar Morina numa família própria, a família Morinácea, e aí todo mundo fica monofilético. Por outro lado, se a gente classificar Triplostegia na família Dipsacácea também, Dipsacácea, de novo, torna-se parafilética. Então, talvez seja melhor a gente classificar Triplostegia numa família própria, a família Triplostegiácea. Mas, se, no entanto, a gente classificar Triplostegia na família Valerianácea, a gente tem aí uma grande família também monofilética. E essa grande família traz a vantagem de maximizar a informação filogenética, já que Valerianácea é uma família importante de 400 espécies e é muito mais diversa do que Triplostegiácea, que só tem 5 espécies, se a gente quisesse optar por essa última família. E haveria ainda uma terceira solução para esse caso, que é o que vem sendo adotado modernamente, é classificar todo mundo em Caprifoliácea, otimizando ainda mais a informação filogenética e acrescentando a facilidade de identificação, já que Caprifoliácea tem sinapomorfias morfológicas óbvias, além de boa sustentação do seu monofiletismo. Então vejam que, assim, as classificações elas dependem, em certa medida, do bom senso e da aprovação da comunidade taxonômica. São aquelas 4 princípios secundários de classificação de Bäcklund e Bremer. Mas desde que respeitado o princípio primário delas, das classificações, de que só devemos nomear táxons monofiléticos.